Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Mau desempenho dos candidatos no 7º exame de ordem alerta para a qualidade de ensino jurídico no país. Palestrantes de renome nacional abrilhantam a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. OAB prestigia posse de ministra do STJ e de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Futuro Corregedor Nacional de Justiça convida presidente da Ordem para a sua posse. E ainda, sede da OAB é palco de lançamento de 2 importantes obras para a literatura jurídica. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. O último exame de ordem acendeu o sinal de alerta para o governo federal, que já estuda um plano de regulação dos cursos jurídicos, antecipando, inclusive, que o processo para autorização de novas escolas vai ficar mais rigoroso. Veja agora uma reportagem especial sobre como foi o desempenho dos candidatos no 7º exame de ordem unificado, aplicado pelo Conselho Federal da OAB. 14,97%. Este foi o índice de aprovação do último exame da ordem. Dos 109.649 bacharéis que prestaram o 7º exame unificado, apenas 16.419 foram aprovados. Lamentavelmente, o exame de ordem acaba fazendo um papel que não é o dele, que é o de fazer essa aferição. Quem deveria fazer essa aferição seriam as próprias universidades, que deveriam ter muito mais rigor na aprovação. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. Dificilmente você ouve falar que algum aluno ficou reprovado numa universidade particular e pública. Isso é algo que preocupa. Essa conivência entre as universidades de má qualidade e os alunos que querem obter um diploma redunda nesses resultados lamentáveis que tivemos nesse último exame de ordem. Para o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, o baixo índice é resultado da má qualidade do ensino. Penso que é responsabilidade de cada uma das instituições públicas ou privadas que irão conferir um certificado de conclusão, um diploma a uma determinada pessoa, é responsabilidade desta instituição, sim, preparar condizentemente este futuro profissional, porque ele estará sendo colocado no mercado de trabalho e estará apresentando como origem aquela instituição que lhe conferiu um certificado. Isso já acontece nos países civilizados, nos países ditos de primeiro mundo, onde há uma disputa, um ranqueamento entre as próprias instituições, procurando se verificar quem fez mais presidentes da República, nas de economia, quem fez mais ministros das finanças. Então há que haver e que se incutir também junto ao alunado esta responsabilidade de se pugnar, de se buscar instituições de educação jurídica que realmente estejam imbuídas do propósito de formar bons profissionais e não só mercantilizar a educação, fazer da educação um negócio como qualquer outro. Entre as instituições de ensino público e privado com melhor desempenho no exame estão a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com 73% de aprovação, e a Escola de Direito do Rio de Janeiro, com 70%. Em verdade, a gente tem visto, por exemplo, que entre as 20 melhores instituições com desempenho no exame de ordem, as 20 são públicas. Então, será que não está na hora de a gente pensar mais na qualidade do ensino que na mercantilização do ensino? E aí mostra o acerto que a OAB tem tido através do seu Conselho Federal, por intermédio da Comissão de Ensino Jurídico, repetidas vezes, ano após ano, mais precisamente mais de 4 anos, que o Conselho Federal não dá um parecer para a abertura de curso jurídico. Não obstante isso, o MEC vem atropelando essa análise criteriosa, técnica da OAB e vem autorizando a abertura de cursos. Em 2009, o exame passou a ser unificado, igual para todas as seccionais. Desde então, este foi o pior resultado, com uma aprovação inferior a 15%.
Em 2005, havia 886 cursos de direito no país. Nos últimos anos, eles se proliferaram e hoje já são 1.259. Atualmente, há quase 600 mil alunos matriculados. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o aumento deste número é grave e compromete a qualidade do ensino jurídico brasileiro. Essa é uma situação que preocupa a todos nós. A Ordem de há muito vem denunciando a má qualidade do ensino jurídico no nosso país. Isso é uma consequência dessa proliferação desenfreada de cursos de direito que tivemos da década de 90 para cá. Em 90 nós tínhamos cerca de 300 ou um pouco mais cursos de direito no Brasil. Hoje eles já chegam a quase 1.300. Portanto, um número assim extraordinário de crescimento que não foi acompanhado pela qualidade também. Isso é algo que precisa de um olhar diferenciado. A Ordem está trabalhando com o Ministério da Educação na construção de critérios mais técnicos, mais rigorosos para a criação de novos cursos, para o reconhecimento já existentes, quem sabe inclusive fechando faculdades, fechando vagas. É necessário que nós enfrentemos essa questão como uma questão de Estado. A sociedade é que é a grande destinatária dos serviços que serão prestados pelo advogado, pelo juiz, pelo membro do Ministério Público. E hoje, lamentavelmente, essas faculdades que não têm qualidade e não têm compromisso com o ensino, estão formando pessoas que mal sabem escrever. É algo que é preocupante. Nós temos um compromisso com a nação brasileira. O advogado é o defensor das liberdades, as liberdades públicas, as liberdades privadas. Por isso ele precisa estar muito bem preparado. O governo federal vai apresentar em novembro um novo plano de regulação dos cursos jurídicos que vai entrar em vigor em janeiro de 2013. O Ministério da Educação informou que um grupo de trabalho formado por representantes do MEC e da OAB vai revisar o processo de autorização para a criação dos cursos de direito. A intenção é estabelecer critérios mais rigorosos. Estão previstos o congelamento da oferta de vagas, o corte das efetivas e o remanejamento das vagas ociosas. Há que haver responsabilidade de todos aqueles que se envolvem nesse processo, seja o governo através do MEC, seja as entidades de classe. Eu acho que a OAB tem que sim trabalhar em conjunto com o MEC para procurar debelar esse estado caótico de educação jurídica de péssima qualidade. Mas já se observa alguma reação positiva por parte dos bacharéis do último ano do curso. Quase a metade dos mais de 15 mil estudantes do 9º e do 10º período foi aprovada. Via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que se ensina, é necessário que haja pessoas que queiram aprender e que cada vez mais cobrem daqueles que ensinam melhor qualidade. Eu tenho certeza que essas universidades elas conseguem conjugar. Eu sei que essa equação é difícil de equilibrar, mas elas conseguem conjugar essa vontade de aprender com a vontade de ensinar. Eu tenho certeza que se nós continuarmos assim, melhoraremos ainda mais. Este último exame demonstrou que aqueles alunos que estão no 9º e no 10º semestre tiveram uma uma aprovação bem maior do que aqueles que já fazem por 2, 3 vezes o exame de ordem. É imprescindível que se tenha uma formação superior de qualidade. E é isso. E com isso, e por isso que a OAB tem empreendido um esforço hercúleo nesse sentido. Basta lembrar que a Comissão Nacional de Exame de Ordem, ela fornece para todas as instituições do país. Está disponível para todas as instituições a análise no desempenho de seus alunos em cada disciplina. Por quê? Porque a gente pega na prova objetiva, faz a tabulação daqueles dados e propicia a cada 4 meses que as instituições possam ter uma avaliação atual, concreta de como está a qualidade e o nível dos seus alunos. E com esses dados, aquelas instituições que têm realmente interesse na qualidade do ensino que é passado aos seus alunos, ela pode aí sim fazer mais um trabalho responsável para aprimorar as áreas onde o desempenho dos seus alunos tem sido sofrível. Você confere a seguir. Palestrantes de renome nacional abrilhantam a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. É daqui a pouco no programa OAB Nacional. A 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, reuniu os maiores especialistas e militantes dos direitos humanos para debater a situação do país nesse campo.
A partir de agora, você acompanha um resumo dos painéis de debates que marcaram o evento realizado em Vitória, capital do Espírito Santo. Os 3 dias de evento foram divididos em 8 painéis. Cada um reuniu especialistas e militantes dos direitos humanos que debateram sobre temas específicos. No painel As Políticas Públicas para os Direitos Humanos, foi discutida a Lei de Acesso à Informação. O palestrante Jorge Hélio, conselheiro do CNJ, chamou a atenção do público para os direitos dos brasileiros terem acesso às informações do Estado. O artigo 1º da Constituição Brasileira diz desse compromisso: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem os seguintes fundamentos. Qual é o terceiro fundamento, embora não haja hierarquia, repito, entre eles, qual é o terceiro fundamento citado? Dignidade da pessoa humana. Como é que pode um Estado efetivar um princípio de tamanha generalidade e abrangência, como é o princípio da dignidade da pessoa humana, se não houver transparência para toda a sociedade daquilo que ele gasta, para se diferenciar o que é gasto, o que é desperdício e o que é investimento? O painel, que tratou da dignidade, direitos econômicos, sociais e culturais, contou com a palestra do advogado e ex-presidente da OAB, Marcelo Lavenier. Ele defendeu uma divulgação mais ampla e frequente dos direitos humanos na imprensa brasileira. Todo esse esforço que a ordem publique os anais da conferência. Todo esse esforço, meus queridos participantes, não vale 15 segundos de televisão. Quando se traz numa conferência de direitos humanos o tema mídia e direitos humanos, estamos falando de uma coisa extremamente importante. Estamos falando de um não tema. Como diz Vinícius Lima, não tema é aquele tema que não atinge a pauta dos jornais, da televisão e do rádio. A mídia, numa democracia, se sujeita, como qualquer um dos outros setores, a controles democráticos, a responsabilidade democrática. Ainda no segundo painel, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, Henrique Ley Andrade, defendeu o direito de resistência como recurso para dar mais efetividade aos fundamentos constitucionais que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. A resistência democrática, todos nós já sabemos. Qual é o desafio? É a resistência humanista. Essa disparidade social gritante, vergonhosa, de exclusão, enquanto perdurar no Brasil, não há como dar efetividade às normas de direitos humanos. É preciso resistir a tudo isso. Já no terceiro painel, o tema foi dignidade e acesso à justiça. Um dos palestrantes, o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, destacou recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou um coronel por crime de tortura no período da ditadura. A decisão que condenara o coronel Brilhante Ustra pelos seus crimes de tortura no Brasil. E é bom que registremos isso na nossa carta, porque é uma decisão histórica para o Brasil. Nós temos que compreender, como tem compreendido um mundo, que o futuro da tortura tem relação direta com o futuro do torturador. Cada um torturador, cada um cidadão autoritário nesse mundo tem que saber que seus crimes jamais serão perdoados. Jamais serão anistiados. O quarto painel, que encerrou o segundo dia do evento, trouxe como tema dignidade e proteção dos direitos da criança e do adolescente e contou com a palestra do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto. Analisar sobre dois enfoques. Primeiro, os direitos previdenciários que têm alguma relação direta ou indireta com a criança e adolescente e tratar, enfrentar as dificuldades, as limitações e qual a posição do julgador que eu entendo, pelo menos que eu procuro desenvolver, na busca da efetivação desses direitos. Porque nós vamos enfrentar na análise desses direitos sociais sempre muitas questões que não estão disciplinadas, né?
que adequadamente para a legislação ela nem sempre contempla situações novas, e eu entendo que há uma necessidade dos operadores da justiça se antecipar um pouco a essas mudanças. O tema Dignidade e Grupos Vulneráveis abriu o último dia da conferência e foi o assunto do 5º e 6º painéis. O deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, falou sobre a luta pelo casamento civil de pessoas do mesmo sexo e do combate à homofobia. Por não termos direito ao casamento civil, nós homossexuais temos quase 126 direitos a menos que os heterossexuais. Há, portanto, aí uma discriminação jurídica que solapa o princípio da Constituição Cidadã, que diz que todos somos iguais perante a lei. A Constituição proclama isso, mas de fato não somos iguais perante a lei. Nós não somos cidadãos, porque quando alguém tem menos 126 direitos que outro num país, nós não podemos considerar que essas pessoas que têm os direitos subtraídos cidadãos. Não somos cidadãos. Portanto, a batalha pelo casamento civil não é uma batalha tão importante quanto a criminalização da homofobia. A criminalização da homofobia, ou seja, a equiparação da homofobia ao racismo, é algo importante. É algo importante desde que a gente também discuta quais são as penas previstas, porque eu sou particularmente a favor de um estado penal mínimo. Eu não acho que a prisão resolva. O penúltimo painel tratou da dignidade no sistema prisional. O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Fel Rosa, afirmou em palestra que a corrupção no Brasil configura ameaça à ordem pública e atribuiu a culpa pela impunidade ao próprio sistema judiciário. Está na lei, por escrito, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. No Brasil, a corrupção suga dos cofres públicos o equivalente ao orçamento de 7 grandes ministérios, ou 1,35% do produto interno bruto a cada ano. Este é o mesmo país sobre cujo solo morrem 20 crianças a cada dia por falta de saneamento básico. Quero, com isso, dizer que se este quadro não configurar ameaça e gravíssima à ordem pública, então não saberia mais conceituá-la. Apesar disso, quantos grandes acusados por corrupção respondem presos a seus processos neste momento em nosso país? Será que a ordem pública só é relativa aos miseráveis, autores, em sua grande maioria, de crimes comparativamente muito menos graves? Este, repito, o problema maior, causa principal de todos os outros. Aos miseráveis, a cadeia. Aos abonados, a sentença judicial transitada em julgado. O 8º e último painel da conferência promovida pela OAB teve como tema o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. O ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucci, destacou a importância do trabalho da ordem para esclarecer os crimes ocorridos no país na época da ditadura militar. O Ministério Público prepara várias ações com um tema que o Supremo terá de examinar, que é o desaparecimento. Sem corpo não há homicídio, é crime continuado, e o Ministério Público lembrará ao nosso Supremo que ele já tomou 2 decisões de extradição de argentinos com base nesse argumento. E eu tinha combinado com a UNE, tinha conversado com a Didamus no Rio, a importância da OAB com o saber do direito que ela acumula, com a experiência e o saber advocatício, defesa dos direitos humanos, que ela ajudasse a proliferação dessas ações civis. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, encerrou os trabalhos da conferência. Em sua palestra, o ministro abordou a Comissão de Verdade como instrumento para alcançar justiça e paz. Qual é a finalidade da Comissão Nacional da Verdade? Examinar e esclarecer as graves violações dos direitos humanos praticadas num período mais amplo que o da ditadura militar que nós conhecemos.
a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica, para que, em cima do conhecimento do passado, nós possamos reconstruir o futuro, reconciliar, mas reconciliar tendo noção absoluta das gravidades dos abusos praticados, das ilegalidades, das irregularidades, para que nós possamos conhecê-la. Não para perdoá-la, mas para, tendo uma compreensão, talvez racionalmente seja mais fácil construir um país para o futuro. As bases para que a ordem continue a ser essa entidade forte, essa entidade que tem o respeito e a credibilidade do povo brasileiro, permaneça presente entre nós, depende sempre da atuação corajosa de cada uma advogada e de cada um advogado, na defesa das causas mais impopulares, mas na defesa daquilo que temos como convicções pessoais, ideais de vida e, sobretudo, ideais em termos de missão da nossa entidade. Estamos antenados com a Constituição da República. Queremos, sim, esta sociedade livre, soberana, sem preconceitos e que pratique sempre a tolerância. É fundamental que nós olhemos para os nossos irmãos como irmãos. Só assim estaremos respeitando os direitos humanos. Parabéns a todos, muito obrigado pela realização deste evento e pelo prestígio à nossa entidade. Um abraço. Veja depois do intervalo. Presidente da Ordem prestigia a posse da nova ministra do Superior Tribunal de Justiça. OAB também marca presença na posse dos novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda, futuro Corregedor Nacional de Justiça convida a Ordem dos Advogados do Brasil para a solenidade em que irá assumir o cargo. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofi Cavalcante, participou da solenidade de posse da ministra Suzete Magalhães no Superior Tribunal de Justiça. São 28 anos dedicados à magistratura federal, caminhada que preparou a Suzete Magalhães para ocupar o cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça. O momento é muito especial. Estou muito feliz, penso que ele representa hoje o coroamento de uma longa vida de exercício da judicatura. São 28 anos de judicatura federal. Sou magistrado de carreira, comecei em Minas Gerais, fui por 10 anos juíza federal em Belo Horizonte, estou há 18 anos no tribunal, de tal sorte que chego hoje muito honrada ao STJ para enfrentar este novo desafio. É sem dúvida um grande desafio, mas chego com o mesmo comprometimento que tive quando iniciei minha carreira na judicatura. Ela tem uma vasta experiência, foi presidente do TRF, né? E isso aí vai ajudar muito aqui, não só para ela, como para nós também. A Suzete Magalhães é a 7ª mulher a tomar posse como ministra do STJ. Das outras 6 mulheres, 5 estão em atividade. De acordo com as autoridades presentes, mais uma conquista para o Poder Judiciário. Não há dúvida de que as mulheres brasileiras cada vez mais estão ocupando os cargos na Justiça, na Advocacia, no Ministério Público. E o que é mais importante, não importa se é homem ou mulher, se usa saia ou se usa paletó. O importante é ter compromisso com a justiça brasileira. E nesse sentido, a ministra Suzete tem compromisso, é uma ministra que foi a juíza a vida inteira, sabe julgar, tem ciência e consciência do seu papel. As mulheres têm ocupado um merecido espaço em postos-chave do Estado brasileiro. E hoje nós temos no STJ mais uma posse de uma mulher, uma excelente juíza, uma magistrada de um currículo invejável,
e, portanto, acho seguramente que a Corte recebe uma grande magistrada para que possa cumprir também os grandes desígnios desse órgão jurisdicional. A nova ministra foi aprovada em sabatina na Comissão de Constituição e Cidadania do Senado em 5 de junho. E a nomeação feita pela presidenta da República, Dilma Rousseff, foi publicada no dia 24 de junho no Diário Oficial da União. Tenho aqui muitos amigos dividindo comigo esse momento tão especial da minha vida, né? Mas antes de mais nada, estou feliz, mas muito honrada, né? Honrada com essa a eleição do meu nome para compor um tribunal da envergadura do Superior Tribunal de Justiça, um tribunal que tem um papel relevantíssimo no cenário nacional, que é o de uniformizar a interpretação da legislação federal em nível nacional. Com isso, traz segurança jurídica. E a OAB também prestigiou a posse dos novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Hugo Carlos Schoermann e Alexandre de Souza Agra Belmonte. O convite foi feito pelo presidente daquela corte, ministro João Oreste Dallazen. Os dois novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Hugo Carlos Schoermann e Alexandre de Souza Agra Belmonte, vão ocupar as vagas que eram da ministra Rosa Maria Weber, que foi para o Supremo Tribunal Federal, e do ministro Milton de Moura França, que se aposentou. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, prestigiou a solenidade de posse. Os ministros têm condições de compor esta corte de uma forma digna, de uma forma competente, contribuindo para o fortalecimento da Justiça do Trabalho a partir da obra que é realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hugo Carlos Schoermann é do Rio Grande do Sul, iniciou a carreira jurídica como auxiliar judiciário em 1983. 6 anos depois, tomou posse como juiz do trabalho. Eu estou pronto para o desafio que me espera, de integrar a mais alta corte trabalhista do país, que tem como e ajudá-la a realizar a sua função institucional, que é uniformizar a jurisprudência e zelar pela aplicação do direito do trabalho no Brasil. E dar conta deste grande volume de processos que estão inseridos neste contexto de realizar a justiça do trabalho, com a sua visão social. Já Alexandre de Souza Agra Belmonte é natural do Rio de Janeiro. Em 1981, concluiu o curso de Direito. No mesmo ano, começou a advogar na área civil e trabalhista. Em 1993, foi o primeiro colocado no concurso de juiz do trabalho. Fui muito bem acolhido aqui no tribunal, estou muito feliz e as expectativas são de garantir, por um lado, os empregos, através da preservação da livre iniciativa e, concomitantemente também, procurar preservar sempre e com toda a ênfase os direitos dos trabalhadores. A chegada dos 2 ministros ao Tribunal Superior do Trabalho deve enriquecer ainda mais o Poder Judiciário Trabalhista. 2 colegas altamente qualificados, vocacionados, que têm credenciais intelectuais e profissionais que certamente nos permitem antever uma judicatura no Tribunal Superior do Trabalho destacada, mediante um contributo inestimável para o desenvolvimento da atuação jurisdicional do Tribunal. O próximo Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ministro Francisco Falcão, fez questão de convidar pessoalmente o presidente nacional da Ordem para participar da sua posse. A solenidade vai ser realizada na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O convite recebido pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, foi para a posse do ministro no CNJ. Ele vai ocupar o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. O futuro corregedor vai suceder a vaga deixada pela ministra Eliana Calmon. Ofir Cavalcante confirmou presença na solenidade. O ministro Francisco Falcão é egresso da advocacia. Entrou para a magistratura através do 5º Constitucional no TRF da 5ª Região. Tem a sensibilidade do advogado e certamente vai fazer um bom trabalho, essa é a nossa expectativa, no CNJ, substituindo a ministra Eliana Calmon
O ministro Falcão nos procurou para entregar o convite de sua posse, estaremos presentes para prestigiar, mas, para além disso, queremos contribuir cada vez mais para o fortalecimento do CNJ. E ele se demonstrou bastante sensível às nossas ponderações, vai conosco fazer um grande trabalho e a advocacia brasileira vai ganhar com isso, mas sobretudo ganhará o cidadão. Francisco Falcão é natural de Recife, Pernambuco. Ele integra o Superior Tribunal de Justiça desde 1999. Para ocupar o cargo de corregedor, é preciso ser indicado pelo STJ por meio de votação. E Falcão foi eleito pelos colegas por unanimidade. A solenidade de posse no Conselho Nacional de Justiça está marcada para o próximo dia 6, na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Veja no próximo bloco. Sede da Ordem é palco de lançamento de 2 importantes obras para a literatura jurídica. É o que você confere a seguir aqui no programa OAB Nacional. Poderíamos dizer que o direito público é o conjunto das normas jurídicas que rege as relações entre as pessoas e o Estado e também a própria organização dos poderes do Estado, né? O judiciário, o legislativo e o executivo e os seus servidores públicos. Mas esse conceito é um conceito muito simplista, porque na verdade o direito público ele participa de todas as relações jurídicas, não é? O direito público ele pode ser subdividido em diversos ramos, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito eleitoral, o direito econômico, o direito tributário, o direito processual. Então, pedir um conceito de direito público genérico é bastante complicado dentro da complexidade do ordenamento e do sistema jurídico. O ponto que eu poderia dizer negativo é porque as relações privadas elas são mais rotineiras, né? Elas são mais comuns. Então, por exemplo, o direito do trabalho, quando você tem uma empresa, uma microempresa e você demite alguém, ou o próprio direito do consumidor, são questões jurídicas mais rotineiras, elas têm um campo, tem uma quantidade maior de advogados trabalhando e a jurisprudência dos tribunais já está formada. Então eu diria que seria mais fácil na questão técnica jurídica, porque você tem diversos precedentes e julgados nesse sentido, mas ao mesmo tempo também é um pouco mais complicado na área privada, né, que eu estou falando, porque você tem uma competição muito grande no mercado. Existem muitos advogados. O Brasil hoje, eu li outro dia uma reportagem que o Brasil hoje, acho que é o segundo país que mais tem advogados proporcionalmente pela população no mundo. Então esses ramos de direito privado, eles são realmente mais complicados de você conseguir alçar uma carreira mais sólida e mais brilhante. Mas na área do direito público é mais fácil, porque você tem uma carência maior de profissionais especializados, mas em compensação você tem também uma necessidade maior de especialização, de estudo. Um advogado que pretende trabalhar no direito público, normalmente ele se especializa em alguma área. Não existe o advogado, até existe lato sensu de direito público, mas o ideal e o que o mercado, inclusive eu acho que ele está muito carente, é de profissionais especializados nos sub-ramos, diremos assim, do direito público. Então, o advogado ele tem que ser extremamente especializado, né? Ele precisa estudar bastante. Normalmente as demandas e as causas são bastante complexas, né? E a depender do ramo, inclusive existem poucas escolas que trabalham com esses ramos. Muitas vezes o advogado ele precisa estudar até no exterior para poder atender a demandas complexas dos seus clientes, na área de, por exemplo, concorrência, na área mesmo de Tribunal de Contas da União. O que eu percebo é que existem poucos colegas militando nessa área. Então eu acho que são ramos extremamente interessantes para o advogado iniciante, desde que ele esteja apto e disposto a estudar bastante, a se especializar. E dessa forma eu acredito que ele tem bastante mercado no Brasil. Teoria geral do processo e o novo direito eleitoral brasileiro.
Duas importantes obras para a literatura jurídica que foram lançadas na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. Teoria Geral do Processo, escrito pelo conselheiro federal de Minas Gerais, Paulo Roberto Gouveia Medina, e o Novo Direito Eleitoral Brasileiro, uma obra coletiva coordenada por Paulo Henrique dos Santos Lucon, foram lançadas no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, duas obras que defendem o processo legal em cada uma de suas áreas. Ambas abordam temas que estão ligados à cidadania. É mais uma contribuição que advogados conferem para o fortalecimento da justiça, para o enaltecimento de todo o sistema judiciário como forma de contribuição para a melhoria da cidadania em nosso país. Portanto, esse congraçamento, esse momento em que todos nós tomamos conhecimento dessa obra, é para o autor muito importante, porque está dividindo aí, está socializando o seu conhecimento, mas também para quem recebe esse conhecimento. É muito importante porque tem nesses recursos, nesses livros, uma fonte inesgotável de sabedoria. Teoria Geral do Processo é o terceiro livro escrito por Paulo Roberto Gouveia Medina, que mesmo depois de se aposentar como professor, não abandonou a vontade de escrever sobre o assunto. O livro nasceu, na verdade, da minha experiência no magistério, que se iniciou há muitos anos, em 1968. Eu lecionei Teoria Geral do Processo, lecionei Direito Processual Civil, mas o meu ingresso no magistério deu-se por via da Teoria Geral, matéria para a qual sou concursado. De modo que o livro traduz uma longa experiência no magistério jurídico e procura refletir os estudos que fui realizando ao longo do tempo, desde aquela época, desde, portanto, mais de 40 anos. Os autores de O Novo Direito Eleitoral Brasileiro consideram que a obra é um manual. A ideia do livro nasceu com as recentes mudanças eleitorais, resultado da Lei Ficha Limpa. A publicação diz respeito ao novo direito eleitoral. Questões como a ficha limpa, como se dá a atuação do advogado na justiça eleitoral. Na verdade, a obra procura dar uma visão geral do que é o processo eleitoral, de como se atua na justiça eleitoral, com essa visão bem ampla. Ela é uma obra que se propõe a funcionar como um manual de direito eleitoral. Há aspectos que envolvem desde filiação partidária, pedido de registro, passando por propaganda, passando por diplomação, impugnação ao pedido de registro, chegando ao final, impugnação à diplomação, enfim, é um livro que aborda aspectos completos sobre direito eleitoral. E antes de terminar o programa de hoje, papel e caneta nas mãos, porque vem aí o quadro Programe-se. Fique de olho. No dia 5 de setembro, a Associação Brasileira de Advogados, em parceria com a OAB de Alagoas, vai realizar o 34º Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas. O evento vai ocorrer em Maceió, Alagoas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.conat.org.br. O Conselho Federal da OAB e o Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul realizam o curso de Direito Tributário no Mercosul nos dias 5 e 6 de setembro. O evento será realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail coadem@oabfi.com.br. Mais informações pelo telefone 45 3025 3222. Nos dias 12 a 14 de setembro, o Grupo Fórum Cultural, com o apoio do Conselho Federal da OAB, vai realizar o Fórum Brasileiro de Direito Processual Civil. O evento vai ser realizado em Brasília, Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas pelo site www.editoraforum.com.br. Mais informações pelo telefone 31 3614 1020.
Nós encerramos por aqui hoje, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Até lá e obrigado pela sua companhia.